O chip do meu celular foi parar em mais um aparelho. Dessa vez é o intermediário da Samsung, o A53 5G. Testei e usei ele no meu dia a dia por mais de um mês e agora quero falar para vocês tudo que eu percebi de vantagens e desvantagens desse aparelho aqui, comparando com o meu celular de uso diário, que é o Google Pixel 6. Vocês vão se surpreender. Vem comigo. Pois então, meus amigos, é estranho pensar que um intermediário tem uma tela Full HD Plus, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Eu que sou da geração Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, aqueles computadores clássicos que tinham pouquíssimo espaço de armazenamento, uma memória RAM de 500 MB, ver um smartphone intermediário com 8 GB de RAM é algo realmente fascinante. Mas esses números, o que eles significam na prática? Na prática, a gente consegue abrir, fechar aplicativos, trocar de aplicativo, fazer multitarefa sem engasgos. É muito rápido, é instantâneo para abrir Instagram, para abrir Facebook, para abrir o navegador de internet. Tudo nesse smartphone é fluido, muito tranquilo, não pesou em nenhum momento, não ficou travado, lento, nada. Performance é de um dispositivo premium mesmo. Com uma observação, eu não jogo games no celular, tá? Eu jogo videogame, jogo computador, mas no celular eu não tenho o costume de jogar. Então essa performance para games eu vou ficar devendo para vocês dessa vez. Essa tela Full HD Plus também é outra coisa que me faz olhar para esse smartphone e não pensar num celular intermediário, tá? Porque a tela é muito boa, é simplesmente fantástica a resolução que ela tem, como são vibrantes as cores, o nível de brilho do display que pode chegar a 800 nits se estiver exposto à luz direta do sol. Para comparação, o MacBook Air e esse iMac aqui tem um brilho máximo de aproximadamente 500 nits e eles têm um brilho bem forte. Esse celular chegar a 800 nits significa que mesmo contra o sol eu consigo enxergar bem. E isso foi o que eu percebi no meu uso diário, ao ar livre, enquanto eu caminhava, mexia no celular, sol muito forte incidindo diretamente sobre ele, mesmo assim eu consegui enxergar tranquilamente. O display Super AMOLED tem 6.5 polegadas, que na minha opinião é o tamanho suficiente para o meu uso, tá ótimo. E na parte de cima tem o orifício da câmera, aqui está a câmera de selfie para a gente poder fazer as nossas fotos. O A53 5G tem um processador Exynos 1280. Ele é um octa-core e não esquenta como o Exynos das gerações anteriores acontecia, tá? Inclusive na minha comparação com o uso do Google Pixel, o meu Pixel, numas tarefas mais intensas, que exigem um pouquinho mais, esquenta muito mais do que o A53. Em nenhum momento eu senti o A53 quente a um ponto de eu me preocupar ou de ficar desconfortável nas minhas mãos. E esse recurso que eu vi lá na live de lançamento do A53 5G e que chegou de fato a ele é o RAM Plus. Então, além do octa-core, do processador Exynos octa-core e dos 8 GB de RAM que ele já dispõe, a gente consegue jogar mais uma memória RAM virtual para ele. Pegar alguns gigas lá do nosso armazenamento, lá daqueles 128 GB de armazenamento e fazer com que eles trabalhem como uma memória RAM a mais. Você consegue então ter os 8 GB de RAM do aparelho mais 8 GB de RAM virtuais, digamos assim, que ele puxa lá do armazenamento. Você consegue escolher o quanto a mais de RAM virtual você quer. Eu escolhi usar apenas 4 GB dessa RAM virtual para dar um boost de desempenho no aparelho. Não achei em nenhum momento necessário mais do que isso. Como eu já falei, a performance dele é bem fluida. Esse aparelho também tem resistência à água e à poeira da classificação IP67. E aqui na parte de trás, o modelo que eu recebi é um azul fosco, todo de plástico na parte de trás, mas não ficam marcas de dedos quando a gente coloca assim a nossa digital, tá? Isso é uma coisa que difícil de enxergar marcas de dedos, então vai ficar bem bonito aí se você usar sem capinha, mesmo assim não vai ficar marcado, vai ficar bem bonito. Como eu tenho dito ao longo de todo esse vídeo, esse telefone não parece um intermediário. Outro recurso de celular premium que ele tem é o leitor de impressão digital na parte de baixo da tela. Então ele fica escondido atrás da tela
E vocês viram como ele é rápido? Ele é mais rápido do que o leitor digital do meu Google Pixel. Olha só, é muito ligeiro para desbloquear. Se eu não quiser usar digital, eu posso fazer também o uso de senha numérica para fazer o desbloqueio. Também funciona da mesma forma. Ah, eu não quero digital, eu não quero senha numérica, não tem problema. Ele tem reconhecimento facial para também desbloquear o aparelho. Aqui na parte de baixo do A53 5G, a gente tem um slot para o seu chip e também para colocar um cartão micro SD e aumentar ainda mais o espaço de armazenamento do seu celular. Dá para colocar até 1 TB de armazenamento, uma porta USB-C para fazer o carregamento. O USB-C hoje está por tudo, é super fácil de encontrar cabos se você precisar substituir. Lembrando que na caixa do A53, além do cabo, vem também o plug de tomada, você não vai precisar comprar isso em separado. E também temos aqui o alto-falante, por onde sai o som das músicas, dos vídeos, de tudo que a gente consumir neste aparelho. Já falei que a tela é linda, que o celular é muito rápido, que tem leitor de impressão digital embaixo da tela. Outra coisa que espanta nesse aparelho são os 5.000 mAh de bateria. É o mesmo tamanho de bateria que o meu Pixel, mas esse smartphone dura muito mais tempo. Em 120 Hz de frequência, que é a frequência que vem por padrão na tela, ele vai durar 1 dia e meio, talvez um pouquinho mais do que isso, tá? É a experiência que eu tive sem games, apenas uso no dia a dia. Eu não jogo no celular, como eu já comentei. Mas o meu Pixel também sem jogar dura 1 dia no máximo. Às vezes, antes de completar o dia, eu tenho que colocá-lo carregar. Não é o caso no A53 5G. Eu estou impressionado com isso daqui e acredito que se eu mudar lá nas configurações de 120 Hz para 60 Hz, a taxa de atualização, ele vai sim chegar aos 2 dias de bateria que a Samsung promete. Mas aí você deve estar se perguntando, mas e qual que é o porém desse aparelho? Se ele é tão bom assim, por que ele custa muito menos que os demais? A minha impressão é que onde foi feito um certo corte de custos, onde ele não performa tão bem, é nas próprias câmeras, tá? Eu tive uma experiência razoável com as câmeras do A53 5G. Se você está num lugar muito bem iluminado, ao ar livre geralmente, com a incidência de um sol forte, as fotos vão ficar ricas em detalhes e bem boas. Mas se você está num ambiente fechado como esse daqui, num ambiente com média para baixa luz, as imagens ficam muito mais ou menos, não impressionam, não tem nada demais. Inclusive eu fiz algumas selfies em baixa luz, depois em alta, e a diferença de qualidade que sai a foto é gritante. Agora, se você não é de fazer muita foto, não dá muita bola para isso, provavelmente esse aparelho aqui vai fazer tudo o que você precisa com perfeição, com maestria. Meu parecer final seria esse, meus amigos. Se vocês não têm as câmeras como prioridade, esse aparelho é um tiro certeiro, não tem como se decepcionar com os demais recursos dele. Eu não sou tão assim de fazer fotos, mas eu confesso que eu estou mal acostumado com o Pixel, porque a câmera do Pixel ela é maravilhosa, né? Ela é a referência em fotos de smartphone. Então isso foi algo que eu estranhei um pouquinho passando para esse aparelho aqui. Tudo demais, bateria boa, tela maravilhosa, leitor de impressão digital rápido, todos os outros recursos do aparelho me atenderam perfeitamente bem no meu dia a dia. Eu cheguei a esquecer muitas vezes que eu estava com um aparelho intermediário porque não perde em nada nos outros quesitos para o meu Google Pixel. O caminho que eu acho que a Samsung poderia seguir para melhorar essa situação das fotos é, em vez de encher de câmeras na parte de trás, diminuir o número delas, mas melhorar a qualidade. Ter 1 ou 2 câmeras muito boas na parte de trás para não precisar subir o preço do aparelho. Creio que esse seria o caminho mais acertado para vender ainda mais essa linha A. Meus amigos, esse aparelho é muito bom. Se você tem R$ 2.400, R$ 2.500 para investir em um novo celular, o A53 vai atender às tuas necessidades, seja velocidade, seja duração de bateria, seja uma tela bonita, uma tela boa para ver vídeos, consumir conteúdos, tudo isso esse aparelho vai te entregar. Agora não espere que ele vá fazer as fotos mais bonitas do mundo, que isso não vai acontecer, tá? Ele vai fazer boas fotos,
mas nada de saltar aos olhos. Eu acho que ele entrega muita coisa pelo preço que ele custa e eu acho que ele é uma decisão acertada para o longo prazo, principalmente por essa duração excelente de bateria. Esse aparelho em 2, 3 anos, ele vai ainda facilmente durar um dia inteiro. Tá? E isso é mais do que suficiente para você considerar a compra dele. Meus amigos, a minha experiência nesse mês foi muito prazerosa. Eu gostei de verdade do A53 5G, gostei da tela dele maravilhosa, gostei da bateria que dura muito tempo, gostei da fluidez para abrir e fechar os aplicativos, não senti falta do meu Google Pixel durante esse mês de testes para isso. Apenas a questão da câmera eu acho que você deve levar em consideração se as fotos forem prioridade para ti. Ele deixou uma impressão muito positiva em mim e eu realmente vou recomendar para todo mundo que tiver um orçamento entre R$2.000 e R$2.500. Quero agradecer o pessoal da Samsung, a Bia e todo mundo lá por ter enviado o aparelho para eu poder testar. Vou mandar de volta para eles, não recebi nenhum real para gravar esse vídeo, apenas recebi o aparelho emprestado para fazer esse teste e mostrar para vocês, beleza? Agora fala para mim aí, o que você achou do A53 5G? Curtiu? Deixa eu saber aqui embaixo, manda tuas dúvidas para mim e a gente vai conversando. Um abraço, até mais!